Existe um silêncio que se instala no final de um longo dia, um cansaço que não vem dos músculos, mas da alma. É o peso invisível que você carrega, a exaustão de ter dito sim quando cada fibra do seu ser pedia por um não. Talvez você conheça bem essa sensação, a de se doar até que não sobre quase nada de si, a de oferecer sua luz até que seu próprio mundo se torne escuro. Hoje nós não vamos falar sobre se tornar uma pessoa má, mas sobre olhar com coragem para uma ferida profunda que muitos de nós carregamos. A confusão que fizeram em nossas almas entre ser genuinamente bom e ser silenciosamente servil. É a dor de quem, por querer ser aceito, acaba se abandonando. Nesse lugar de quietude, um mestre da consciência chamado Neville Goddard nos oferece uma luz, uma distinção que pode mudar tudo. Ele nos fala sobre a existência de dois homens dentro de nós, o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é aquele que vive reagindo ao mundo exterior. Ele é bom porque busca incessantemente a aprovação dos outros, porque teme o conflito, porque sua identidade depende do que os outros pensam dele. Essa é a bondade que enfraquece. Uma bondade reativa que vive refém do olhar alheio e que, no fundo, é governada pelo medo. Uma bondade que sempre pergunta o que eles vão pensar. O homem espiritual, por outro lado, não reage, ele age. Ele não se move a partir do que o mundo dita, mas a partir de um centro de poder que ele mesmo estabeleceu dentro de si. Sua força não está na validação externa, mas na profunda e inabalável convicção interna de quem ele é, na declaração silenciosa e soberana do Eu Sou. Ele não precisa da permissão do mundo para ser, porque ele já se deu essa permissão. Sua generosidade não é uma moeda de troca para ser amado. É o transbordamento natural de um ser que já se sente completo. E essa verdade espiritual encontra hoje um eco poderoso na ciência do nosso próprio corpo. O Dr. Joe Dispenza nos revela que a necessidade crônica de agradar cria uma verdadeira dependência química. Seu corpo, de forma sutil e ao longo de anos, se viciou nos coquetéis hormonais gerados pela ansiedade de agradar e pelo alívio momentâneo da aprovação. Isso significa que, muitas vezes, seu comportamento não é uma escolha consciente de ser bom, mas sim uma compulsão biológica para alimentar um padrão antigo. Você não está apenas repetindo um comportamento, você está mantendo seu corpo preso a um estado de ser do passado, um estado onde sua energia vital é constantemente doada e nunca investida em seu próprio florescimento. Este nosso encontro, portanto, não é um convite ao egoísmo, mas um chamado profundo e sincero à integridade. É uma jornada para desprogramar a bondade que enfraquece e despertar dentro de você a generosidade soberana, aquela que não nasce da carência de ser amado, mas da plenitude de quem se ama primeiro. Juntos, vamos aprender a usar o poder da nossa imaginação, não para ensaiar a rejeição que tememos, mas para construir, de dentro para fora, o estado de ser autêntico, respeitado e, finalmente, livre para ser verdadeiramente bom a partir da força e não da fraqueza. Você sente isso no seu corpo. É uma fadiga que se instala nos ossos, mas que não tem origem no esforço físico. É a ressaca energética de uma vida inteira sustentando o peso das expectativas alheias, de sorrir quando queria chorar, de concordar quando sua alma discordava. Essa exaustão é o resultado físico de todos os nãos que você engoliu, de todas as vezes que sua intuição sussurrou um caminho e sua boca, por medo de desagradar, traçou outro. É o ressentimento silencioso que se acumula, dia após dia, e que sutilmente vai diminuindo a voltagem da sua própria força vital, deixando-o em um estado de perpétua penumbra. Nós aprendemos um conceito muito distorcido sobre a empatia.
Fomos levados a acreditar que ser uma pessoa empática significava absorver a dor do mundo, carregar os fardos dos outros e nos responsabilizar por suas emoções. Mas isso, alma querida, não é empatia, é contágio emocional. É se afogar junto com quem está se afogando. A verdadeira empatia, a empatia que cura e fortalece, exige que você mantenha seus pés firmes na sua própria margem. Ela é a capacidade de compreender o sentimento do outro, de oferecer a mão com compaixão, mas sem se deixar arrastar para o fundo do rio. Ela floresce onde existem fronteiras energéticas claras e um profundo respeito pela sua própria energia. E aqui, eu o convido a olhar para algo que pode, a princípio, parecer desconfortável. Essa sua necessidade quase compulsiva de ser sempre o bom, a boazinha, é na sua raiz mais profunda uma forma sutil e desesperada de controle. Ao tentar agradar a todos, ao tentar antecipar as necessidades de todos, você está tentando controlar a percepção que eles têm sobre você. É um esforço monumental que te drena e te desconecta do único poder que realmente lhe pertence. O poder de governar o seu próprio estado de consciência, o seu mundo interior. Você gasta toda a sua energia no palco externo, deixando o seu santuário interno abandonado. Então, como podemos começar a fechar essa fresta por onde sua energia vaza? Existe um caminho, um primeiro passo, que é um ato de poder silencioso. Antes de dar qualquer resposta, antes de se comprometer com qualquer pedido, experimente o sagrado ato da pausa. Apenas 3 segundos de silêncio. Nesses 3 segundos, desvie a atenção da pessoa à sua frente e volte-a para dentro. Pergunte ao seu corpo, a esse oráculo biológico que nunca mente: isto me expande ou me contrai? Aprenda a confiar na resposta que seu corpo lhe dá. Ele não fala o idioma da culpa ou da obrigação social. Ele fala a língua pura da sua verdade interior. Imagine que por muito tempo você tratou sua energia vital como uma fonte de água em uma praça pública. Deixou que todos viessem beber a qualquer hora, sem restrições, até que ela ficasse quase seca, barrenta, sem força. A proposta agora é transformar essa fonte em um poço particular. Um poço fundo, bem cuidado, protegido por um muro que você mesmo construiu. De lá, do seu poço particular, você pode escolher, com a soberania de um rei, a quem oferecerá um copo de água pura e fresca. Você continuará a ser generoso, mas o fará a partir da sua abundância transbordante e nunca mais a partir do seu limite esgotado. Existe uma frustração que talvez seja a mais dolorosa de todas no caminho espiritual. É a sensação de fazer tudo certo, de dedicar seu tempo a visualizar uma vida de paz, de abundância, de força, mas ao abrir os olhos, encontrar a mesma realidade de sempre, com as mesmas dinâmicas de desrespeito e autossacrifício. Você planta sementes de carvalho em sua mente, mas o que insiste em nascer no jardim da sua vida são ervas daninhas. Esse abismo entre o que você sonha e o que você vive é o sinal de um conflito interno, um ruído profundo que está cancelando suas mais sinceras intenções. Neville Goddard nos ensina algo de uma simplicidade brutal e libertadora. Ele nos fala sobre o princípio da não contradição interna. A sua imaginação, o poder de Deus em você, está sempre criando sua realidade, sem falhas. O problema é que nós enviamos ordens contraditórias. Você pode passar 10 minutos pela manhã sentindo a alegria de ser próspero, mas passar as 8 horas seguintes sentindo uma pontada de culpa por cobrar um valor justo pelo seu trabalho. Você pode visualizar relações de respeito, mas sentir medo e submissão ao precisar colocar um limite a alguém próximo. O seu subconsciente, que é o solo fértil onde tudo cresce, não obedece à sua ordem mais bonita, mas à sua ordem mais sentida, mais frequente, mais encarnada. A sua emoção dominante sempre será a sua verdadeira oração.
E é aqui que eu o convido a respirar fundo e acolher uma verdade que pode virar o jogo para você. Sua imaginação não está quebrada. Ela não falhou. Pelo contrário, ela está funcionando com uma perfeição divina. A sua realidade atual, com todas as suas frustrações, é a prova irrefutável do seu poder criador. Ela é a manifestação exata da sua crença dominante, da identidade que você mais assume no seu dia a dia, a do bonzinho, a daquele que precisa se diminuir para ser aceito. Você não é uma vítima de uma imaginação que não funciona. Você é um mestre criador que, até agora, esteve usando seu poder para manifestar uma identidade que já não lhe serve mais. Para começar a unificar essas duas ordens, para que seu desejo e sua crença se tornem uma coisa só, eu lhe proponho se tornar um observador amoroso de si mesmo. Por um único dia, se proponha a ser um guardião silencioso dos seus pensamentos. Cada vez que perceber uma farpa de autossacrifício, um pensamento de culpa por se escolher, um medo de desapontar, não brigue com ele. Apenas o reconheça, como quem vê uma nuvem escura passar no céu, e rotule-o internamente, um pensamento da antiga identidade. E então, com a firmeza gentil de quem retoma as rédeas da própria vida, respire e sinta, mesmo que por um segundo, a afirmação: eu sou a autoridade soberana em meu mundo. Imagine a seguinte cena. Você deseja ardentemente ouvir uma estação de rádio que toca a mais sublime música clássica, a sinfonia da vida que você sonha. Mas o seu aparelho de rádio está fisicamente localizado no meio de um show de heavy metal ensurdecedor. Esse show são suas ações diárias, seus sentimentos de culpa, seu medo, sua necessidade de agradar. Não importa o quanto você se esforce para sintonizar o sinal delicado do violino, o ruído avassalador do ambiente sempre irá sobrepô-lo. O seu trabalho não é forçar o rádio a tocar outra música. Seu trabalho é, com coragem e decisão, pegar o seu rádio e sair de dentro do show. É mudar o seu estado de ser, para que a música que você deseja ouvir possa finalmente ser a única coisa no ar. Observe em si mesmo, com honestidade e sem julgamento, a frequência com que você pede permissão para existir. Não uma permissão explícita, mas uma autorização silenciosa que você busca no olhar dos outros. Permissão para descansar quando seu corpo implora por uma pausa. Permissão para celebrar uma conquista, com medo de que sua alegria possa incomodar alguém. Permissão para ser quem você é em sua totalidade, sem precisar se desculpar por isso. É como se a sua alma vivesse em uma eterna sala de espera, aguardando que o mundo lá fora chame o seu nome e lhe conceda o alvará para finalmente viver de verdade. Essa hesitação constante é a mais sutil das prisões, porque seus muros são invisíveis e sua porta está trancada por dentro. É neste ponto que um ensinamento de Neville se torna a chave que abre essa porta. Ele nos mostra a vasta diferença que existe entre o ato de desejar e o ato de assumir. Desejar algo por sua própria natureza parte de um lugar de falta. É uma oração que reforça a ausência daquilo que se quer. É olhar para o céu e pedir por chuva, sentindo a secura da terra. Assumir, no entanto, é um ato de pura soberania interior. É ocupar psicologicamente, aqui e agora, o estado do seu desejo já realizado. É fechar os olhos e sentir a chuva fresca na sua pele antes mesmo que uma única nuvem apareça no horizonte. A bondade que enfraquece vive no desejo de ser respeitado. O poder que cura vive na assunção silenciosa e inabalável. Eu sou respeitado. E essa mudança de postura interna nos leva a uma das revelações mais profundas e transformadoras sobre a natureza da realidade. O mundo não te trata como você gostaria de ser tratado. Ele te trata exatamente como você se trata em seu mundo interior.
As pessoas ao seu redor não são a causa do seu sofrimento. Elas são o espelho fiel do seu autoconceito. Elas estão apenas desempenhando com uma lealdade impressionante o papel que você mesmo lhes designou no roteiro da sua própria consciência. Se você se entrega ao papel de vítima, o mundo lhe trará o vilão. Se você assume o papel de soberano, o mundo se curva em reverência. Não se trata de culpa, mas de autoria. Você é o autor da sua peça. Para começar a reescrever esse roteiro, eu o convido a usar o seu santuário interior antes de qualquer cena desafiadora. Quando souber que precisa ter uma conversa difícil, impor um limite que vem adiando há muito tempo, retire-se para o silêncio por alguns minutos. E em sua imaginação, não ensaie a briga, não antecipe o conflito. Vá diretamente para o final. Imagine-se depois que a conversa aconteceu e foi um sucesso absoluto. Sinta o alívio em seus ombros. Sinta a calma se espalhando pelo seu peito. Sinta o calor do autorrespeito, a paz profunda de ter finalmente se honrado. Permaneça nesse sentimento, respire-o, torne-o seu. Ao fazer isso, você não entrará mais na situação como um soldado amedrontado, mas como um diplomata pacificado que já conhece o resultado vitorioso. Pense nesta imagem. Você nasceu rei ou rainha do vasto e magnífico reino que é a sua própria consciência. Mas em algum momento da sua infância, lhe ensinaram a ter medo do seu próprio trono. Lhe convenceram a tirar suas vestes reais e a se vestir com os trapos de um servo. E assim, você passou anos pedindo esmolas de aprovação e reconhecimento no portão do seu próprio castelo. Recuperar sua força, sua dignidade, não é uma batalha a ser travada lá fora. É o ato simples e revolucionário de se lembrar de quem você é. É caminhar de volta para dentro do castelo, limpar a poeira do trono e, com a coragem de quem volta para casa, colocar novamente a coroa que sempre foi e sempre será sua por direito de nascença. Vamos falar sobre a culpa. Não a culpa superficial, mas aquela que parece uma pontada física, uma reação visceral que toma conta do seu corpo quando você ousa colocar um limite. É uma angústia que te paralisa, que te faz questionar sua decisão e te rotula internamente como egoísta. É fundamental que você entenda que essa reação não é um defeito seu. É um programa arcaico, um eco de um tempo em que, para sobreviver, pertencer ao grupo era tudo. Nesse tempo antigo, um não poderia significar abandono, e o abandono significava perigo. Então, quando essa culpa vier, receba-a com compaixão. Ela é uma antiga guardiã, assustada, que ainda não entendeu que você cresceu e que agora sua segurança não depende mais de se anular. Do ponto de vista da nossa biologia espiritual, cada vez que você escolhe conscientemente dizer um não a algo que viola sua paz, você está realizando um ato sagrado de neuroplasticidade. Você está interrompendo um caminho neural que foi reforçado por décadas, o caminho da submissão. E nesse instante da interrupção, um espaço se abre, um vácuo de silêncio se forma no seu cérebro. E é neste exato espaço, neste momento de potencial puro, que uma nova via neural pode começar a ser trilhada. O caminho da autovalorização, da integridade, do autorrespeito. Cada não consciente é uma pequena fenda na velha barragem por onde a luz de um novo eu pode começar a passar. E aqui reside uma das verdades mais libertadoras que podemos compreender. O seu não nunca é apenas uma negação. Ele é, na verdade, a mais poderosa das afirmações. Cada não que você pronuncia para o que te diminui é o sim mais ressonante que você pode oferecer à vida que sua alma anseia por viver. Um não a um favor que te esgotaria é um sim ao seu descanso. Um não a uma relação que te fere é um sim à sua paz interior. Um não ao que o mundo espera de você é o sim mais sagrado de todos, o sim a si mesmo. O universo não escuta suas palavras de negação.
Ele escuta a vibração da sua afirmação de alto valor. Quando a culpa inevitavelmente bater à sua porta depois de um limite estabelecido, eu o convido a não fugir. Não se distraia. Feche os olhos. Encontre essa sensação em seu corpo. Ela está no seu peito, no seu estômago. Apenas a localize. Em vez de rejeitá-la, respire nela. Acolha-a por um instante e agradeça a essa antiga guardiã por tentar te proteger. E então, sinta a carga elétrica dessa emoção e, com a força da sua intenção, redirecione-a. Use esse combustível emocional para imaginar com todos os detalhes o que você fará de belo e nutritivo com o tempo e a energia que acabou de preservar para si. Transforme o chumbo da culpa no ouro da energia criativa. Pense em sua energia vital como uma porção de argila macia e preciosa. Cada vez que você pronuncia um sim fraco, um sim que nasce do medo ou da obrigação, é como se você entregasse um pedaço da sua argila para que outra pessoa modele o que ela quiser com seu material sagrado. No final do dia, você se vê sem argila para construir seus próprios sonhos. O ato de dizer não com integridade é o ato de manter sua argila em suas próprias mãos. É trazê-la de volta para o centro da sua roda de oleiro. Agora, e talvez pela primeira vez, você tem material suficiente em suas mãos para começar a esculpir a sua vida, a sua verdadeira obra-prima. Chegamos a uma fronteira final, a um medo que talvez seja o mais sutil e o mais arraigado de todos. É o medo de que, ao se escolher, ao se priorizar, ao começar a encher o seu próprio poço, você se transforme em uma pessoa egoísta e solitária. É uma crença que nos foi sussurrada por gerações, a de que a espiritualidade e a verdadeira bondade exigem um sacrifício de si mesmo no altar dos outros. É o medo de que, ao parar de se esvaziar, você deixe de ser amado. Reconheça esse medo, pois ele nasceu de uma intenção nobre, a de ser uma boa pessoa. Mas hoje, vamos iluminá-lo com uma verdade mais elevada. A espiritualidade madura nos convida a transcender a falsa escolha entre o egoísmo e o altruísmo. Ela nos apresenta um terceiro caminho, um estado de ser chamado de autoplenitude. Não se trata de escolher entre você ou o outro. Trata-se de se nutrir, de se preencher, de se regar com tanto amor e cuidado que a sua generosidade se torne um evento natural, como um rio que, ao atingir sua capacidade máxima, inevitavelmente transborda e irriga todas as margens ao seu redor. A verdadeira generosidade não é um ato calculado de sacrifício, é o transbordamento espontâneo de uma alma que está plena. E aqui reside uma verdade que pode aliviar o peso dos seus ombros para sempre. Sua exaustão não é um presente que você oferece ao mundo. Sua alegria, sim. Seu esgotamento não cura ninguém ao seu redor. Sua vitalidade, sim. Um copo vazio, por mais bem intencionado que seja, não pode saciar a sede de ninguém. Sua primeira e mais sagrada responsabilidade espiritual, o maior ato de serviço que você pode prestar à humanidade, é manter o seu próprio copo transbordando. O mundo não precisa de mais mártires. Ele precisa desesperadamente de mais seres humanos plenos e radiantes. Eu o convido então a uma profunda mudança de percepção. Comece a enxergar cada ato de autocuidado não como um desvio egoísta, mas como um ato de serviço preparatório. Aquela hora de silêncio não é egoísmo. É você afinando seu instrumento para poder tocar a mais bela música para o mundo. Aquele não a um convite não é hostilidade. É você recarregando suas energias para poder ser um sol para os outros, em vez de um buraco negro. Você não está sendo egoísta ao se cuidar. Você está se preparando para servir ao mundo a partir da sua versão mais potente, mais luminosa e mais sábia. E isso nos leva a esta imagem final. Deixe de ser um barco salva-vidas e se torne um farol.
O barco salva-vidas é nobre, mas vive em estado de pânico. Ele corre freneticamente de um lado para o outro, sempre no limite do seu combustível, sempre reagindo à tempestade, e corre o risco constante de afundar junto com aqueles que tenta salvar. O farol, no entanto, opera a partir de um princípio diferente. Ele não persegue ninguém, ele não se move, ele permanece firme em sua própria fundação de rocha, sólido e inabalável. Sua única tarefa, seu único foco, é cuidar da sua própria luz, mantê-la acesa, potente e clara. E ao fazer apenas isso, ao simplesmente ser quem ele é e brilhar com toda a sua força, ele salva milhares de barcos, noite após noite, sem jamais abandonar o seu centro. Seja o farol. Nossa jornada juntos hoje nos conduziu por uma paisagem interior, desde as sombras até a luz. Nós partimos da bondade reativa, aquela que nasce do medo da rejeição e se alimenta da aprovação externa, e chegamos ao limiar da generosidade soberana, aquela que jorra de uma fonte interna de poder e plenitude. A grande descoberta é esta: a fraqueza nunca esteve na sua bondade, que é e sempre será sua maior nobreza. A fraqueza residia na identidade frágil que a sustentava, na crença de que você precisava se diminuir para poder ser bom. E assim, chegamos ao coração de toda a transformação, ao decreto final que Neville Goddard nos legou como uma herança de poder. O homem é aquilo que ele acredita ser. Sua vida não é moldada pelas circunstâncias, mas pelo seu conceito de si mesmo. Mudar a sua realidade, portanto, não é uma luta contra o mundo lá fora. É um ato de revisão radical e silenciosa do ser que você assume ser aqui dentro. É pegar a tesoura da poda da sua mente e, com um ato de amor próprio e coragem, cortar a definição que diz: eu sou fraco porque sou bom. E então, com a autoridade de quem retoma seu poder, assumir a nova e verdadeira identidade: eu sou poderoso na minha generosidade, eu sou íntegro no meu amor. Essa assunção não é uma mera fantasia psicológica. É aqui que a espiritualidade dá as mãos à ciência de uma forma arrepiadora. O Dr. Bruce Lipton nos mostra que, ao mudar fundamentalmente suas crenças e seu estado de ser, de um servo para um soberano, você altera a química do seu corpo. Você envia novos sinais para as suas células, influenciando a expressão dos seus genes. Não se trata apenas de mudar de ideia. Trata-se de reescrever sua própria biologia para que ela expresse vitalidade, coerência e poder. Sua nova crença se torna, literalmente, a sua nova biologia. A sua decisão interior se manifesta como saúde e força em seu corpo. Portanto, o convite final que deixo em seu coração não é seja forte, mas seja consciente. O passo mais transformador que você pode dar, agora mesmo, é ousar sentir, nem que seja por um único instante, como é já ser essa pessoa que você admira. A pessoa que é profundamente gentil, mas inabalável em sua verdade, generosa, mas com limites claros e sagrados. Amável, mas absolutamente soberana em seu próprio universo. Feche os olhos por um momento, se puder. Sinta essa versão de você. Sinta a calma em seu peito, a força em sua coluna, a paz em sua mente. Esse sentimento, essa sensação que você talvez esteja tocando agora, não é o objetivo final, é o ponto de partida e o caminho, é a semente e a colheita, tudo em um só instante. Você não precisa lutar para chegar lá, você só precisa se permitir começar a ser, aqui e agora. E eu o deixo com esta pergunta para que ela ecoe em sua alma. E se a sua cura não estiver em se tornar outra pessoa, mas em finalmente dar permissão para que o ser magnífico que você já é, em sua essência, possa finalmente vir à tona. Gratidão profunda pela sua presença. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixe um comentário. Nos vemos amanhã. Até breve.